Com acesso universalizado a câmeras, prints e até blockchain, podemos supor que talvez a revolução dos bichos acabasse sendo diferente nos dias de hoje. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Revolução dos Bichos é um livro escrito por George Orwell e publicado em 1945. Trata-se de uma sátira sobre revolução e autoritarismo. Se você ainda não conhece, recomendamos fortemente que leia. Nesse vídeo, vamos dar alguns spoilers sobre o enredo, mas nada que chegue a estragar a experiência do leitor. Dito isso, vamos em frente. De forma resumida, neste livro, os bichos de uma fazenda se revoltam e expulsam os humanos, criando assim um novo tipo de governo comunal. Esse sonho de viver sob um governo igualitário foi estimulado por um porco já idoso, que antes de sua morte, anunciou para todos que chegaria um dia em que os animais seriam libertados da exploração dos homens. Com base nessa esperança de dias melhores, os bichos realizaram um motim, e conseguem, por meio de sua ferocidade, expulsar o proprietário da fazenda, e imediatamente rebatizaram o seu lar de A Fazenda dos Animais. Entre vários desafios que os animais encontraram para poder administrar sua fazenda sem ajuda humana, uma das primeiras discussões dizia respeito a quais regras deveriam guiar a sociedade animal daquele dia em diante. Após muitas discussões, os animais acabaram por adotar um código de conduta. Os mandamentos da Revolução são descritos assim: 1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro patas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Apenas alguns animais conseguem ler, outros infelizmente não conseguem. Mesmo assim, os mandamentos são escritos na parede do celeiro para que todos possam ver. Porém, no decorrer do livro, diversas coisas vão acontecendo e aos pouquinhos, tanto os mandamentos quanto a própria história da Revolução vão mudando, sempre para beneficiar aos que estão no poder. Conforme os líderes necessitam legitimizar algum privilégio ou mesmo algum abuso de poder, no meio da fábula, alguns mandamentos recebem adendos mudando totalmente o sentido. Por exemplo, 4. Nenhum animal dormirá em camas com lençóis. 5. Nenhum animal beberá álcool em excesso. 6. Nenhum animal matará outro animal sem motivo. Ao final, sobra apenas um mandamento, naquele que era o sétimo mandamento, mas agora totalmente modificado. Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. A cada vez que os mandamentos eram alterados, os bichos estranhavam, mas tanto os que sabiam ler quanto os que não sabiam não tinham como contestar a mudança. E por mais que achassem estranhos os mandamentos após a modificação, as vozes dissonantes eram caladas pelos aliados dos poderosos. Citação: Maricota, lendo os 7 mandamentos, notou que havia outro mandamento mal lembrado pelos animais. Todos pensam que o 5º mandamento era: nenhum animal beberá álcool. Mas haviam esquecido 2 palavras. Na realidade, o mandamento dizia: nenhum animal beberá álcool em excesso. Fim da citação. Não tendo como provar para si mesmos, nem para os animais que os mandamentos foram modificados, os animais assumiam simplesmente que eles mesmos que estavam lembrando mal. E como já dissemos antes, a história da Revolução também vai sofrendo modificações e adendos, tudo conforme a conveniência dos chefões do lugar. No episódio da batalha para expulsar os humanos, o porco Bola de Neve se destacou com seu heroísmo. Contudo, outro porco chamado Napoleão, que ambicionava o poder total e absoluto, conseguiu expulsar o outro líder e monopolizar a liderança da fazenda. Assim, para não permitir que os animais ficassem divididos em sua lealdade, Napoleão tratou de reescrever a história, pintando seu adversário como traidor. Citação: Não acredito que Bola de Neve fosse traidor desde o começo, disse por fim Sansão. O que fez depois é outra coisa. Eu ainda acho que na Batalha do Estábulo ele foi um bom camarada. Nosso líder, o camarada Napoleão, disse Garganta, falando devagar e com firmeza, declarou categoricamente, camaradas, que Bola de Neve era agente de Jones desde o início, sim, desde o instante mesmo em que imaginamos a rebelião. Ah, aí é diferente, respondeu Sansão. Se o camarada Napoleão diz, deve ter razão. Fim da citação.
Infelizmente, em certos aspectos, os seres humanos são muito parecidos com os bichos da fábula de George Orwell, por mais que não gostemos de admitir. Antigamente, os políticos prometiam coisas, falavam besteiras, faziam o que queriam e a população não contestava, pois não tinha provas e achava que estava lembrando mal das coisas. Mesmo que um jornal registrasse algum fato ou discurso político, ao final do dia, os jornais eram descartados, serviam para embrulhar peixe ou algo assim. E após alguns meses, ninguém lembrava o que o dito político havia dito, e nem tinha algum jornal antigo para consultar. Aliás, os poucos lugares que guardavam e disponibilizavam edições antigas eram de difícil consulta, diferente da atualidade, em que uma informação pode ser encontrada por meio de um mero Ctrl+F em um editor de textos. Era muito mais difícil relacionar todo o histórico político de alguém baseando-se apenas em revistas ou folhas de jornais aleatórios em uma prateleira. Contudo, hoje a informação descentralizada permitiu a todos acesso à informação, seja ela atual ou não. Fazendo uma analogia, é como se cada animal da fazenda pudesse não apenas ler os mandamentos, mas também ter uma cópia dele para si. Diferente do que acontece na pitoresca história da Fazenda dos Animais, a informação descentralizada permitiria que cada mudança feita nos mandamentos fosse imediatamente confrontada com vídeos, prints ou até mesmo registros invioláveis na blockchain. Não só isso, mas as vantagens vão muito além de confrontar discursos mentirosos de políticos, já sendo possível atualmente verificar qual a orientação de saúde foi recomendada por determinado órgão burocrático ao longo de certos anos, a fim de verificar se esses mesmos órgãos te enganaram com mentirosas ameaças ao seu estado de saúde. Dito isso, vale enfatizar que a deslegitimação do Estado não decorre pura e simplesmente do descumprimento das promessas de campanha, e sim de ser o Estado uma fraude, um atentado contra a ética e contra o ser humano. Mesmo assim, ainda é oportuno desmascarar o discurso demagógico dos políticos, ao menos em benefício daqueles que não foram completamente hipnotizados pelo Leviatã. No fim, é cada um a decisão de exercer sua soberania, ou de permitir ser pastoreado e tosqueado a bel prazer dos líderes inegavelmente imorais. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Anarco Capivara, revisado por Rodolfo Andrello e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!